Então vamos dar sequência às aulas de esquemas elétricos. Essa é a segunda aula de esquema elétrico, tá? A primeira aula foi uma aula de introdução, tá? E essa aula aqui a gente vai começar realmente a entrar nos esquemas, tentar começar a passar aqui um pouco mais de informações para vocês, ok? O que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com vocês aqui dois esquemas elétricos, tá? Nós temos aqui, ó, vocês vão ver que cada esquema, como eu já falei, cada esquema ele é feito aí por um engenheiro, né, diferente, então eles são sempre diferentes, tá bom? Mas a gente vai abordar nessa aula aqui são os diagramas em blocos. Todo esquema elétrico tem, tá? Isso aqui é algo que eles fazem sempre, tá? Então todo esquema elétrico que você pegar, você vai ter esse diagrama em blocos. Basicamente, o que é esse diagrama em blocos, tá? Esse diagrama em blocos é para você ter uma noção de quem está controlando quem, tá bom? Quem é responsável, tá? Então vamos ver aqui, por exemplo, eu vou deixar aqui nessa aqui por enquanto. Vamos dar um zoom aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, ó. Se vocês repararem aqui, eu vou pegar o meu lápis. Se vocês repararem aqui, ó, aqui eu tenho, tá, o processador, tá? Tá vendo aqui, ó, o processador, tá? E esse processador, ele me mostra aqui que ele é um dual core, tá vendo? Ele tem 478 pinos, o que significa que ele não é um processador BGA. O que seria o processador BGA? Aquele processador que é soldado na placa-mãe, tá? Então ele é soqueteado, esse aqui, ok? E ele controla, né, ele manda sinais aqui, ó, para esse EMC1402, que é o sensor termal, né? Então, daqui ele manda esse sinal para o sensor termal. O sensor termal é aquele que vai mostrar, né, quantos graus que está esse processador, né? De repente, se ele chegar ali no limite dele, eu não sei qual é o limite desse aqui, mas vamos supor que o limite seja 100 graus, né? O sensor termal vai pegar esses 100 graus e vai desarmar a placa, tá? A placa vai desligar. Mas aqui, ó, isso aqui, pessoal, é só para a gente ter uma noção mesmo da placa, tá? Isso aqui é uma noção, mas ainda não é muito aprofundada, vamos dizer assim, tá? Então, o processador, ele troca, ó, ele sai informações, tá vendo a seta aqui, ó? Ele troca informações aqui com esse componente e esse componente troca informações com o processador. E que componente é esse aqui? Pelo que a gente pode ver aqui, essa placa ela tem dois integrados, ó, tá vendo? Tem dois integrados, então provavelmente esse componente é a ponte norte, tá? Então aqui processador e ponte norte, tá? Aqui inclusive me mostra que essa ponte norte é ela que é responsável pela parte gráfica, está sendo gerado a imagem através dela, tá? É através do LVDS e DVI, tá? E também suporta DDR2, tá vendo? Aqui mais algumas informações. Bom, legal. A gente não está aqui para estudar não, viu, pessoal? Estudar que eu falo assim, estudar esse esquema elétrico. A gente está aqui para poder entender como que funciona um diagrama em blocos, tá? Então, beleza. E aqui ele troca, tá vendo que tem a seta, ó, que fica mostrando seta para cá e seta para cá? Significa que ele está trocando informações, ó. Então ele troca informações aqui com esse slot de memória, tá vendo? E ele também troca informações com esse slot de memória. E note que ele tem apenas um canal, um caminho, que troca informações com os dois slots, tá? Outros, deixa eu apagar um pouco para tirar um pouco dessa bagunça aqui. Outros, vocês vão ver que esse canal, que esse slot troca informações com um canal e aqui vai ter outro canal próprio. Ou seja, nesse caso aqui eu consigo já, só de bater o olho, eu consigo perceber que se por um acaso eu tiver um problema aqui com esse slot aqui, provavelmente, eu digo não problema com o slot fisicamente, tá? Mas se esse slot aqui de memória não estiver funcionando, esse aqui também não vai estar. Por quê? Porque estão todos passando pelo mesmo canal, ó.
Tá vendo? Então todos eles estão ligados, os dois estão ligados ao mesmo canal. Se uma memória não funcionar num slot, não vai funcionar na outra também, tá? Isso, claro, se o slot não for o defeito, não for o slot, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o que foi que eu quis dizer. Outras informações aqui no diagrama em blocos que a gente consegue ver, além de ver quem comunica com o que, né, a gente consegue ver também qual a página, né, que a gente consegue mais informações a respeito de um determinado setor. Então, por exemplo, se eu quiser saber mais informações a respeito aqui do processador, da ponte norte, a página que eu posso saber mais informações é a página 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tá vendo? Aqui, ó, a ponte sul também é a responsável, também troca informações, tá vendo que a seta está dos dois lados? Então troca informações com a ponte norte, né? Isso aí a gente também já sabia, já estudamos sobre isso, né? Então troca informações com a ponte norte. E aqui, ó, ele me mostra que ele suporta até 12 USBs 2.0, tá vendo? Ele suporta até 4 portas SATA 2. Tá vendo? Ele suporta, e aqui você consegue ver tudo que ele suporta, ó, tá vendo? Então é ele que está controlando, ele é o controlador de tudo isso daqui. O que eu quero dizer com isso, tá? Eu quero dizer o seguinte, que vamos usar aqui como um exemplo, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Então eu quero dizer o seguinte, ó, eu sei que o áudio, tá vendo? O áudio está ligado aqui, ó, Intel áudio. Tá? Eu sei que o áudio está ligado à ponte sul, tá? E esses sinais que saem da ponte sul aqui, ó, ele chega até essa outra controladora de áudio, que é a ALC662, tá? E ele também chega, né? Ele também chega aqui, ó, no modem. Nossa, essa placa é antiga pra caramba. Tem até um modem, mas vamos falar do áudio que é melhor, tá? Então ele chega aqui no áudio, nessa controladora, e depois dessa controladora aqui, que ele vai para o microfone externo e para o alto-falante interno, e também ele manda sinais para o microfone digital e o line-in, beleza? Legal. O que eu quero dizer aqui? Agora vamos repensar o que foi que eu acabei de falar. Ponte sul manda sinais para essa controladora de áudio, que manda sinais para os alto-falantes e os microfones, tá bom? Legal. Se por um acaso esse microfone, vamos supor, tá? Esse microfone externo, que é aquele do P2, não estiver funcionando, né, e você conferiu e o P2 está bom, o P2 está funcionando, ele está bem, não está quebrado, não está danificado, você vai ter que verificar o seguinte, você vai ter que verificar esse circuito, tá? Ó, página 35, e aí você sabe que existe uma controladora de áudio lá que está controlando esse P2. Tá? E aí você vai verificar lá nessa controladora, vai ver se está faltando alguma tensão, se tem algum problema e tudo mais. Vamos supor que você não encontrou nada de errado, você inclusive, para garantir, você fez até a troca da controladora e mesmo assim o áudio não funciona, né? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que voltar aqui no diagrama em blocos e vai ter que verificar. Ah, olha só quem é que controla então esse áudio. Não adianta eu ficar aqui trocando tudo, porque não está funcionando, porque o problema ele está aqui na ponte sul, porque é a ponte sul que é a responsável, tá? Ela que é a responsável por estar fazendo esse áudio funcionar, tá? Então a ponte sul manda seus sinais para essa controladora de áudio e essa controladora de áudio manda os sinais aqui para os conectores, tá bom? Então se não está funcionando, você já sabe exatamente quem é o responsável, né? E tem gente que não sabe disso, não entende, aí a pessoa começa a regravar BIOS, a pessoa começa a fazer 1000 coisas que não faz nem sentido, tá? O áudio parou de funcionar, sei lá, eu fiz uma outra coisa aqui e troquei a memória, olha a memória, onde que tá? Eu troquei a memória e voltou a funcionar o áudio, né? De vez em quando a gente ouve uns comentários assim, né? Assim, talvez até pode ser, né? Mas não faz o menor sentido, aí você vai ficar meio imaginando como que trocou a memória e voltou a funcionar o áudio. Né? Sendo que uma coisa não tem ligação com a outra. Né? Então é aqui que a gente fica tendo uma noção básica do que é que quem está controlando o que. Tá? Aqui eu consigo ver ó, que quem controla
o HD e o drive de CD também é a ponte sul, tá? O que mais que a gente consegue ver aqui, ó? Vamos aqui do lado de cá primeiro para a gente ver, ó. Olha só, aqui também tem um monte de coisa, ó. Tem câmera, tem USBs. Vocês estão vendo que aqui tem USB 8, USB 4, USB 3. É porque aqui nessa ponte sul ela tem as soldas dela, então ela tem os pontos de soldas dela. Deixa eu ver se aqui fala quantas soldas são. Aqui não falou, tá? Mas geralmente fala quantas esferas tem, tá? Então o que acontece? Uma porta USB, para ela funcionar, né, ela precisa de usar duas esferas, tá? Duas esferas. Então, vamos supor, essa USB 0 aqui, ó, ela tá ligada em duas esferas aqui, ó, duas esferas independentes, sendo dados mais e dados menos, ó, tá? Então tá sendo usada aqui. Então vamos supor que essa porta USB aqui, a porta USB número 0, parou de funcionar, tá? Pode ser solda fria nas esferas, ou pode ser que esse setor se danificou, tá? Mas isso não quer dizer que as outras portas USBs vão parar de funcionar, tá bom? Talvez seja só ela que parou de funcionar, tá? Então aí você, com o esquema elétrico, você consegue inclusive fazer uma adaptação, fazer uma troca. Você pode usar uma outra porta USB, por exemplo, a porta USB aqui, ó. Você pode estar usando ela, usando o esquema elétrico, você sabe da onde puxar, da onde pegar o sinal para você inverter. Falar, eu vou inverter então eu quero usar essa porta USB 1, número 1, aqui, ó, eu vou pegar os sinais dela aqui que está chegando nela e vou mandar para cá, para a porta USB 0, porque eu preciso, essa porta USB 0, eu preciso mais dela do que dessa outra, e assim por diante, que é só um exemplo, tá, pessoal? Então você consegue saber exatamente como que você vai fazer para você botar ela para funcionar, tá bom? Por isso que às vezes as pessoas assistem alguns vídeos, vê algumas pessoas fazendo algumas coisas e chamam de gambiarra, né? Mas na verdade não é bem gambiarra, de repente a pessoa tem, né, o esquema elétrico, ela tem um conhecimento que ela pode trocar, o que ela pode fazer, e é por isso que a pessoa faz aquilo, tá? Porque ela tem aqui, ela tem a noção do que ela está fazendo, tá? E aí as pessoas agora taxaram essas pessoas de gambiarra, faz serviço porco e tudo mais, mas não é bem assim, tá? Se não fosse assim, de repente, esse setor aqui, ó, tá? Ele não estaria funcionando, porque ele está ligado à porta USB 0. E aí o cliente fala, mas eu preciso desse setor funcionando. Eu preciso desse setor funcionando. Para mim, esse mini card 3G aqui, para mim, tanto faz, eu não preciso dele. Tá? Aí você vai falar para o cliente, então tá bom, então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou desativar o seu mini card aqui, ó, 3G, tá? Então não vai funcionar mais o seu 3G, mas eu vou conseguir colocar essa porta sua para funcionar. Entenderam? Então assim, isso tudo é conhecimento. Você vai, quando você tem um esquema elétrico, você consegue fazer algumas alterações. Ok? Aqui passando para baixo, a gente consegue ver que nós temos aqui o ITE, que é o Super I/O, né? O Super I/O. O Super I/O aqui, aí ele comunica com a ponte sul, tá vendo? Ele comunica com a ponte sul e a ponte sul troca informações com ele também. Tá? E aí a gente consegue ver, deixa eu chegar mais perto, porque ficou meio distante. Aí a gente consegue ver aqui também, ó, nesse bloco em diagramas, que ele se comunica com alguns sensores. Esse sensor REL, que eu não sei, não é porque a gente bate o olho aqui que a gente sabe não, tá, pessoal? A gente tem que descobrir o que é REL. REL em inglês é inferno, mas eu não sei o que eles querem dizer com sensor REL. Tá? Aí eu teria que ir lá na página 28 e tentar entender o que acontece. Tá? Ele também troca informações aqui com SW, tá? Ele também troca informações com o teclado e também troca informações com o TP, que é o touchpad. Tá? E aqui, ó, ele tem uma BIOS, tá vendo? Ele tem uma BIOS aqui, ó, que troca informações com o Super I/O, que é aquela BIOS de start. Tá? É a BIOS de start do Super I/O, troca informações aqui também. Tá? Legal. Então, se caso o seu teclado parou de funcionar, o teclado do notebook parou de funcionar, você já fez a troca dele, já fez tudo que podia e mesmo assim não funciona, tá? Fique sabendo que quem é o responsável aí é a Super I/O. Pode ser que você fazendo a troca da Super I/O tudo volte ao normal. A mesma coisa para o touchpad, o mouse, né? Ah, mas Rodrigo, quando eu coloco o teclado USB funciona. Claro, mas quem controla o USB? Quem controla o USB é a ponte sul. Quem controla o seu teclado interno, que a gente chama, é o teclado do notebook, é a Super I/O.
Por isso que você coloca um teclado USB, ele funciona, e você coloca um teclado interno, não funciona. Então você tem que saber como que você vai fazer aí. Então você tem que descobrir quem está com problema. E aqui a gente sabe que quem faz esse controle é a Super I/O. Tá bom? Então, grande chance do defeito ser a Super I/O. A Super I/O está ligando, está funcionando? Sim, mas tem os setores. Super I/O tem vários pinos. Um dos pinos dela, ou internamente, não está funcionando naquele setor. Tá? Bom, legal. Eu acho que aqui, pessoal, eu não vou me prolongar mais não, tá? Vamos passar aqui rapidinho para o outro, ó, só para vocês verem alguma coisa diferente, né? Vamos ver o que tem de diferente nesse aqui rapidamente, ó. Esse daqui é um chip só, tá? É um chip só. Esse aqui é um chip só e ele é tudo. Ele é PCH, ele é ponte norte, ele é ponte sul e ele é processador, tá vendo? Tudo em um só. E aqui ele me mostra que ele é soldado via BGA, tá vendo? Ele tem inclusive 1170 pinos de solda. Pois é. Independente disso, ó, então esse aqui é aquele caso, né? Deu problema em alguma coisa, né? Alguma coisa parou de funcionar aqui, as chances são de ser o processador. Tudo tá nele, né? Então ele deve trabalhar bem quente, tá, pessoal? Ele deve trabalhar bem quente. Independente disso, vamos só olhar rapidinho aqui, ó. Então ele comunica com a memória, tá vendo? Aqui a gente consegue saber que a memória é uma memória DDR3L, tá vendo lá, ó? Memória DDR3L com 1.35 volts, né? Todo mundo sabe que o DDR3L é 1.35 volts, né? Ele também controla aqui as portas USBs 2.0, porta USB 3.0, tá vendo? Aqui, ó, tá? Então, o que está ligado às portas USBs, ó? Tá ligado a câmera, tá ligado, tem um hub aqui, ó, que eu não sei o que é esse hub, tá? Tem aqui outra porta USB na página 24, que fala que é uma porta, ou seja, é um conector, tá? Aqui ele tem o touchscreen, quer dizer que esse notebook ele é aquela tela de toque, tá? Também está ligado a ele também. Mais informações você consegue ver na página 24, tá? Aqui é para a gente ter uma noção, viu, pessoal? Ter uma noção. Ó, o HD tá conectado a ele também. O drive de CD também está conectado. Ele controla tudo, pessoal. Ó, aqui aquele lance do áudio, ó. Sai aqui os sinais dele, ó. Ele controla, ele manda os sinais, as informações para uma outra controladora de áudio, né? Então ela é a controladora mãe, manda para uma controladora filha, né? E essa controladora filha que manda os sinais aqui para o interno, ó, interno speaker, que é o alto-falante interno, tá? E para um combo de jacks, né? Que são os P2, né? Não sei quantos tem aqui, tá? Um combo, né? Deve ser mais de um. Beleza. Então, se caso esse áudio parar de funcionar, você vai brincar, você vai ver se está chegando esses sinais, as tensões nesse áudio aqui, nessa controladora de áudio, a LC3227. Se estiver chegando, você faz a troca dela. Se caso mesmo assim parou de funcionar, não funciona ainda o áudio, tá? Aí, grandes chances do defeito está aqui, tá bom? Está aqui no processador. Aqui também ó, ele tem uma BIOS, tá vendo? Ele tem uma BIOS de 8 megas, tá? Que está ligado ao processador, porque ali é processador, PCH, é tudo, né? Aqui a Super I/O troca informações com ele, né? Claro. E aqui quem controla, então, o teclado interno e o touchpad também é a Super I/O, tá vendo? E aqui, ó, quem controla a fan, que é o cooler, e os LEDs, né? Os LEDs, aqueles que acendem quando a placa liga, é a Super I/O, que geralmente é assim mesmo, tá bom? Bom, pessoal, acho que não tem muito mais o que falar, não tem muito mais informações que eu possa passar aqui, senão vai ficar uma aula muito longa, tá? Mas eu acho que deu para vocês entenderem aí como é que as coisas funcionam, né? Uma coisa interessante aqui, ó, que eu posso estar falando. Ó. Já viu aqueles casos? Já teve muita gente brigando comigo por causa disso aqui. Mas é porque é aquela coisa, a gente tem que ter o conhecimento, né, pessoal? Olha só. Você liga o notebook não está gerando imagem no conector LVDS, tá? Não gera imagem aqui, não gera imagem, tá? Não gera imagem no HDMI, mas ele está gerando imagem no VGA. E por que ele está gerando imagem no VGA e não gera imagem nos outros? Ou pode ser vice-versa também, mas geralmente a pessoa só passa a ver que não está gerando imagem
no notebook quando a tela dele do notebook para de funcionar. Então a pessoa vai lá e conecta um cabo VGA e dá a imagem, né? Aí a pessoa fala assim, o problema é tela, já fiz a troca da tela, já fiz a troca do cabo flat, já fiz tudo que podia, né? E mesmo assim não funciona, né? Nesse caso aqui tem duas opções. Se vocês olharem bem, ó, aqui você poderia testar através de um cabo HDMI e ver se esse cabo HDMI está funcionando. Se através desse cabo, eu estou falando nesse caso aqui, tá, pessoal? Se através desse cabo HDMI estiver funcionando, significa que aqui, ó, aonde está soldado aqui as esferas de solda, está sim passando imagem, porque está chegando aqui. Tá vendo que ele vem aqui, ó? Tá vendo que ele entra aqui? Pois é, então aqui, ó, ele segue e aqui ele tem uma outra controladora. Tá vendo que aqui ele tem uma controladora para esse caso aqui, tá? Mas não é sempre assim, não. Então, nesse caso aqui, se você fez a troca da tela, a troca do cabo flat, está tudo certo, verificou o setor LVDS, está tudo certo lá, então o defeito aqui, grandes chances de ser essa controladora aqui de LVDS, tá bom? Aí sim você faz a troca dela, vai voltar a funcionar. Mas se você olhou aqui no HDMI e também não tem imagem no HDMI, você já sabe que a imagem já está parando daqui para cá. Então já não tem imagem aqui, ó. Então não vai adiantar eu trocar esse cara aqui. Não vai adiantar. O HDMI não tá sendo controlado por essa controladora. Então o HDMI está ligado diretamente aqui no processador. Então significa que deu algum problema ou nas esferas aqui ou no setor do processador aqui. Ah, mas quando eu ligo aqui no VGA funciona, Rodrigo. Sim, porque as esferas do VGA são outras. Ok? As esferas do VGA são outras. Então aqui nesse caso está funcionando pelo VGA, mas não está funcionando aqui, porque aqui deu problema nesse setor. Okay? E já tive muita gente brigando comigo, falando comigo que não, que eu sou louco, técnico amador e tudo mais, mas é porque as pessoas às vezes não têm muito, assim, elas não têm muita noção, né, das coisas. Às vezes fala sem saber. Beleza? Bom, é isso. Essa foi a aula de hoje, tá? A aula aqui de esquemas elétricos. Até acabei me aprofundando um pouco mais do que eu queria, tá? Mas vai ser assim agora. As próximas aulas também a gente vai falar mais e mais ainda, cada vez mais sobre esquemas elétricos. Eu quero passar uma noção aí boa para vocês, tá? Como eu disse, a gente está sempre aprendendo, tá? Esquemas elétricos a gente está sempre aprendendo uma coisa nova. Não dá para me te falar 100% que eu vou conseguir passar tudo, porque nem eu sei tudo de esquemas elétricos, tá? Então eu sei o que dá para me virar, tá bom? No dia a dia. Ok? Se você gostou, deixa o like. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho, para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Grande abraço e até a próxima aula.